O tópico de hoje é o tópico mais longo. A gente está estudando o Guia para Trabalhar os Passos de Narcóticos Anônimos e a gente está no primeiro passo. Trabalhando, cada vídeo trabalha um tópico. O primeiro passo é admitirmos que éramos impotentes perante a nossa adicção e que nossas vidas tinham se tornado incontroláveis. O tópico perda de controle, ele é o maior, ele tem 16 questões. Então, vou ler as perguntas e vou encerrar o vídeo. Quem tiver interesse em comprar a literatura de Narcóticos Anônimos, é só entrar no na.org.com.br. Nós já estudamos 3 tópicos, tá? Do primeiro passo, que tem nos vídeos anteriores. Então, a gente estudou a doença da adicção, negação, fundo de poço, desespero e isolamento, impotência e agora o tópico perda de controle. O primeiro passo nos pede a aceitação de 2 fatos. Primeiro, que somos impotentes perante a nossa adicção. Segundo, que nossas vidas se tornaram incontroláveis. Na verdade, estaríamos nos sobrecarregando se admitíssemos apenas um deles. Nossa perda de controle é a evidência de nossa impotência. Geralmente existem 2 tipos: perda de controle externo, que pode ser vista pelos outros, e perda de controle interno ou pessoal. O primeiro passo nos pede a aceitação de 2 fatos. Primeiro, que somos impotentes perante a nossa adicção. Segundo, que nossas vidas se tornaram incontroláveis. Na verdade, estaríamos nos sobrecarregando se admitíssemos apenas um deles. Nossa perda de controle é a evidência de nossa impotência. Geralmente, existem 2 tipos: perda de controle externa e a perda de controle externa, que pode ser vista pelos outros, e perda de controle interno ou pessoal. A perda de controle externo é geralmente identificada por fatos como prisão, desemprego e problemas familiares. Alguns membros da nossa Irmandade já foram presos. Outros nunca conseguiram manter um relacionamento de qualquer tipo por mais do que alguns meses. Alguns de nós fomos abandonados pela família com o pedido de nunca mais voltar a procurá-la. A perda de controle interno ou pessoal é geralmente identificada pelo nosso sistema de crenças falsas e doentias sobre nós mesmos, sobre o mundo em que vivemos e sobre as pessoas com as quais nos relacionamos. Podemos acreditar que somos inúteis. Podemos acreditar que o mundo gira ao nosso redor, não somente que deveria girar, mas que de fato gira. Podemos acreditar que realmente não é nosso dever cuidar de nós mesmos e que alguém deveria fazer isso. Podemos acreditar que as responsabilidades de uma pessoa comum normalmente são uma carga muito pesada. Podemos exagerar ou minimizar uma reação perante os acontecimentos da vida. Nossa inconstância emocional é geralmente a maneira mais óbvia de identificar a perda de controle emocional. A perda de controle interno ou pessoal é geralmente identificada pelo nosso sistema de crenças falsas ou doentias sobre nós mesmos, sobre o mundo em que vivemos e sobre as pessoas com as quais nos relacionamos. Podemos acreditar que somos inúteis. Podemos acreditar que o mundo gira ao nosso redor, não somente que deveria girar, mas que de fato gira. Podemos acreditar que realmente não é nosso dever cuidar de nós mesmos, que alguém deveria fazer isso. Podemos acreditar que as responsabilidades de uma pessoa comum normalmente são uma carga muito pesada. Podemos exagerar ou minimizar a nossa reação perante os acontecimentos da vida. Nossa inconstância emocional é geralmente a maneira mais óbvia de identificar a perda de controle emocional. Perguntas. Pergunta número 1. O que a perda de controle significa para mim? O que a perda de controle significa para mim? 2.
Já fui preso ou tive problemas legais devido à minha adicção? Já fiz alguma coisa pela qual pudesse ser preso se descobrissem? Qual foi? Já fui preso ou tive problemas legais devido à minha adicção? Já fiz alguma coisa pela qual pudesse ser preso se descobrissem? Qual foi? Pergunta número 3. Que problemas tive no trabalho, na escola, devido à minha adicção? Que problemas tive no trabalho ou na escola devido à minha adicção? Pergunta número 4. Que problemas tive com minha família como resultado de minha adicção? Que problemas tive com minha família como resultado da minha adicção? Pergunta número 5. Que problemas tive com meus amigos devido à minha adicção? Que problemas tive com meus amigos devido à minha adicção? Pergunta número 6. Insisto em fazer coisas do meu jeito? Como minha insistência afeta meus relacionamentos? Insisto em fazer coisas do meu jeito? Como minha insistência afeta meus relacionamentos? 7. Levo em consideração as necessidades dos outros? Como minha falta de consideração afeta meus relacionamentos? Levo em consideração as necessidades dos outros? Como minha falta de consideração afeta meus relacionamentos? Pergunta número 8. Sou responsável pela minha vida e minhas ações? Sou capaz de dar conta das responsabilidades sem ficar sobrecarregado? Como isso tem afetado a minha vida? Pergunta número 8. Sou responsável pela minha vida e minhas ações? Sou capaz de dar conta das responsabilidades sem ficar sobrecarregado? Como isso tem afetado a minha vida? Pergunta número 9. Desestruturo-me quando as coisas não acontecem de acordo com o planejado? Como isso afeta a minha vida? Desestruturo-me quando as coisas não acontecem de acordo com o planejado? Como isso afeta a minha vida? Pergunta número 10. Lido com todo desafio como se fosse um insulto pessoal? Como isso tem afetado minha vida? Lido com todo desafio como se fosse um insulto pessoal? Como isso tem afetado minha vida? Pergunta número 11. Estou sempre imaginando crises, reagindo a toda situação com pânico? Como isso tem afetado minha vida? Estou sempre imaginando crises, reagindo a toda situação com pânico? Como isso tem afetado minha vida? Pergunta número 12. Ignoro sinais de que alguma coisa pode estar seriamente errada com minha saúde ou com meus filhos, pensando que as coisas vão se ajeitar? Descreva. Ignoro sinais de que alguma coisa pode estar seriamente errada com minha saúde ou com meus filhos, pensando que as coisas vão se ajeitar? Descreva. Pergunta número 13. Diante de um perigo real, já fiquei indiferente ou de algum modo incapaz de me proteger por causa da minha adicção? Descreva. Diante de um perigo real, já fiquei indiferente ou de alguma forma incapaz de me proteger por causa da minha adicção? Descreva. Já prejudiquei alguém? Pergunta número 14. Já prejudiquei alguém devido à minha adicção? Descreva. Já prejudiquei alguém devido à minha adicção? Descreva. Pergunta número 16. Usei drogas ou agi de acordo com a minha adicção para mudar ou reprimir meus sentimentos? O que estava tentando mudar ou reprimir? Pergunta número 16. Usei drogas ou agi de acordo com a minha adicção para mudar ou reprimir meus sentimentos? O que estava tentando mudar ou reprimir? Esse foi o tópico Perda de Controle, o Guia para Trabalhar os Passos de Narcóticos Anônimos, do primeiro passo. Admitimos que éramos impotentes perante a nossa adicção, que nossas vidas tinham se tornado incontroláveis. Caso você tenha interesse em comprar a literatura de Narcóticos Anônimos, é só entrar no site na.org.com.br.
Deus, conceda-me serenidade para aceitar as coisas que eu não posso modificar, coragem para modificar as que posso e sabedoria para reconhecer a diferença. Só por hoje funciona.